Boa tarde, pessoal, tudo bem? Ou bom dia, ou boa madrugada, ou boa noite, certo? Bom, pessoal, esse vídeo aqui, obviamente, né, a gente não podia deixar de falar um pouquinho melhor sobre os escravos, né? Os escravos que vieram para cá, para o Brasil, não só para o Brasil, mas para a América no geral, certo? Então, os escravos aí que passaram por as mais diversas agruras, né? Tanto lá na África, quando eles eram pegos por tribos inimigas, aliadas aos portugueses, quanto no próprio processo de travessia, ou seja, né, ao longo do Atlântico. Não foi fácil, tá, pessoal? Então é sempre bom a gente lembrar aí dos nossos antepassados, por que não, né? Eu sou branco assim, mas gosto sempre de falar isso, né? Minha bisavó era negra, né? Então é bem importante a gente lembrar aí dos nossos antepassados, tá? Acredito aí que a maior parte da população brasileira tem aí uma ascendência preta, né? Certo? Então vamos falar um pouquinho aí desse processo todo aí, tá? Pessoal, então a gente sabe, né, que o processo, né, de comercialização de escravos, ele começa ali na África, né, quando isso acaba se tornando algo importante, né, algo importante no sentido de ser do escravo render algum lucro, né, para os mercadores, tá? Isso aí começa no século XV, né? De certa forma, de uma forma então mais intensa, tá? Então vieram nesse processo, pessoal, para a América, algo em torno aí de 8 a 11 milhões de escravos, né? Nesse período aí de mais de 300 anos de escravidão, tá? Dos quais, pessoal, 5 milhões vieram para o Brasil, ou seja, muitos escravos vieram para cá, tá? Então, e aí o que deu a base, né, de sustentação desses escravos aqui no Brasil, obviamente foi o sistema de plantation, né? Num primeiro momento, o açúcar produzido lá no Nordeste, e depois o processo de extração do ouro, né, a mineração de diamantes que aconteceu lá nas Minas Gerais. A gente vai chegar lá e vai falar disso aí, tá? Pessoal, então, como eu estava falando, o processo de transferência dos escravos para cá, para a América, foi algo extremamente pesaroso, né? Tanto que os navios eram chamados aí de tumbeiros, tá? Então, os tumbeiros, tumbas, né? Porque morriam lá e ficavam lá mesmo, certo? Muitos escravos eram jogados no mar na travessia, certo? Então, assim, as agruras eram muitas, né? Os escravos logo que saíam, né, dos portos africanos, eles eram marcados, né, com ferro em chamas, em brasa, para mostrar da onde que estava vindo aquele escravo, certo? Então era algo assim terrível, né? Pessoal, um detalhe muito importante, tá? Que é interessante a gente falar, é o seguinte: os navios, né, esses chamados tumbeiros aí, né, que transportavam os escravos, tá? Eram navios específicos para isso, certo? Um detalhe muito importante, tá? Por quê? Porque tem uma parte, né, da historiografia que fala do famoso comércio triangular, né, que era aquele comércio desenvolvido entre África, Europa e América, certo? Dizendo que acontecia isso, né? Então saía da Europa, por exemplo, produtos manufaturados que eram deixados na África, e da África escravos eram levados para a América, e da América produtos primários, né, commodities eram levadas para a Europa. Existe essa interpretação que fala justamente de que os navios específicos que saíam da África eram para escravos, contestando um pouco essa ideia, certo, pessoal, de comércio triangular, tá? Que a gente pode discutir depois numa outra oportunidade, tá? A maior parte dos negros, dos pretos que saíam da África, pessoal, eles saíam daquela forma amarrados, presos, tá? Colocados aí nos porões, né, nas embarcações dos navios, tá, que ali cabiam mais ou menos cabia mais ou menos uns 500 escravos. E na travessia toda, né, eles passavam pelas mais diversas agruras, né, eram mal alimentados, né, muitos aí se alimentavam somente com azeite, né, e milho cozido, certo? O milho era comido, né, por esses escravos. Não bebiam água, né? Então muitos escravos nesse processo acabavam morrendo aí por desinterias, né? Acabavam pegando ali alguma doença, né, do estômago, alguma doença grave por conta das condições dos alimentos, tá? De tifo, né, que também, se eu não me engano, é causado por uma bactéria. Muitos, pessoal, por conta desse
problema todo dessa travessia que era horrorosa, né? Muitos acabavam não aguentando e acabavam se jogando no mar, certo? E morriam afogados, tá? Só para não viver aquele cotidiano, né? Aquele cotidiano pesado, aquele cotidiano de horror, tá? Então eles se jogavam no mar. Pessoal, e um detalhe interessante, muito importante, né? Importante para a gente colocar, é que assim, muitos, não, assim, o problema, muitas vezes, para esses escravos não era morrer. O problema era morrer longe da família, certo? Porque a tradição, algumas religiões africanas, falavam justamente o quê? Que o espírito deveria ficar na comunidade em que ele nascera. Imagina isso, né? Imagina as condições. Então, o escravo, né? O preto, ele morria em alto mar. Isso era um pesar. Fora a violência, né, desse processo aí, os horrores desse processo de transferência, muitos, então, tinham esse pesar, né, de morrer em alto mar, longe da família. Algo extremamente, então, ruim, né? Pesaroso aí nesse sentido, tá? Pessoal, a gente sabe aí que essa transferência, tá, nesse processo de vinda para a América, vários grupos se misturavam dentro do navio, várias etnias se misturavam, línguas diferentes, certo? Porque eram centenas de línguas faladas no continente africano, diferentes etnias, centenas de etnias. Só que no navio, né, o traficante não conhecia exatamente de onde que vinha, de onde que provinha tais e tais negros, certo? Eles eram colocados no navio, muitas vezes amarrados ali, né? Dentro do navio, né, presos, tá? Para evitar muitas vezes a comunicação, tá? Entre eles, entre os pretos ali. Só que o que acontecia, né? Isso de fato acontecia, né? Que os negros, eles se chamavam uns aos outros de malungos. Malungo, né, é o companheiro de viagem, é o companheiro, a ideia de que estamos no mesmo barco, né? Então os laços de afetividade, obviamente, ocorriam entre esses grupos, né? Grupos diferentes, inclusive, né? Somos irmãos na travessia, tá? Então o nome que se dava a essas pessoas, né? Era malungo, tá? É um conceito, inclusive, que meu time chamava malungo, né? Na faculdade, os malungos, tá? Ou seja, pessoas diferentes, né? Grupos diferenciados, só que eles se identificavam, né? Se identificavam com aquele horror desse processo todo aí, né? Das travessias aí, da travessia pelo Atlântico aí, certo? Não sabiam que iam encontrar, né? Aqui na América, certo? Eles achavam que iam virar comida de branco aqui. Então eles pensavam, né? Imagina, né? A violência que eles sofreram nesse processo todo aí, tá? E aí, pessoal, obviamente eles vão chegar aqui na América, né? Em condições deploráveis, né? Magros, fracos, né? Muitos com escorbuto, obviamente, né? Não se alimentavam direito, tinham falta de vitamina C, muitos tinham escorbuto, que é aquilo que assolava também os marinheiros, né? Falta de vitamina C, a gengiva sangrava, certo? Eles perdiam sangue, aconteciam aí diversas hemorragias, certo? E quando eles chegavam aqui na América, tá? Eles eram assolados pelo que eles chamavam aí, os brancos chamavam de a doença da saudade. Ou a linguagem lá dos africanos, de alguns africanos, o banzo. O banzo era essa espécie de depressão, tá? Que assolava aí muitos pretos quando chegavam aqui por conta, obviamente, da ausência, né? Da saudade da terra, da saudade da África que eles sentiam, né? E ao chegar aqui naquela situação deplorável, né? Eles ficavam numa condição então péssima, né? Certo? A ponto de serem atacados por essa espécie de depressão, né? E quando eles chegavam nos portos, né? Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Belém, São Luís, tá? Muitos desses laços que eu falei para vocês, pessoal, laços de amizade, muitas famílias, né, que muitas vezes conseguiam vir juntas para cá, eram rompidos, né? Então, os escravos, né, que passaram eram leiloados, né, eram vendidos, passavam óleo de baleia para esconder alguma brotoeja, a sarna, né, que muitas vezes acometia essas pessoas, tá? Eles eram vendidos, leiloados, né, anunciados em jornais, certo? Então, era assim que acontecia, tá? Eles eram armazenados, literalmente, chegavam aqui armazenados, ficavam lá nesses armazéns que eram montados aí nesses portos, tá? Para serem vendidos,
né? Sendo que o comprador poderia devolver caso a mercadoria apresentasse algum problema, né? Alguma doença que viesse a se apresentar depois, certo? Então era assim que acontecia, tá? Pessoal, grande parte dos escravos, no momento inicial, tá? Aí de 1480 até 1490, foi trazido da região do Congo, certo? Da região do Congo. Subsequente, depois aí, os escravos, a partir de 1575, tá? Os escravos passaram a vir da região de Angola, tá? Da região de Luanda ali, embarcados no porto de Luanda, certo? E aí, pessoal, né, essa chegada aqui na América, né, mais especificamente aqui no Brasil, ela passava aí por um árduo processo de adaptação, tá? Então, os negros, eles muitas vezes tinham que adaptar, né, a própria cultura lá da África às culturas locais, certo? As culturas locais, no caso aqui a cultura católica. Então, muitos orixás, né, pessoal, eles eram vinculados aí aos santos católicos. E detalhe, cada região da África tinha o seu próprio orixá. Aqui no Brasil é que se juntou, né, todos esses orixás aí, num culto só aos vários orixás, tá? Então, é interessante destacar que houve uma adaptação, né? Então, o candomblé que se desenvolveu aqui no Brasil era diferente do candomblé que se desenvolvia lá na África. Isso é muito interessante, tá? Então, e a violência continua, certo, pessoal? A violência continua, a gente não pode falar também do papel que a Igreja Católica teve, né, com relação a esse processo todo, certo? Inclusive a Igreja Católica, ela acreditava que o trabalho árduo era importante para disciplinar e civilizar o negro, certo? Então veja só, né, como a Igreja Católica interferiu, né, e implementou um discurso legitimador dessa violência, né, do trabalho árduo, da disciplina com relação aos negros, tá? Inclusive, né, a Igreja ela desenvolveu um manual, certo? Com penas, né, com punições severas, punições pedagógicas, tá? E exemplar para negro preguiçoso que não quisesse trabalhar e que desonrasse os santos católicos, certo? Então a igreja desenvolveu essas penas aí, um manual, como se fosse uma cartilha de como punir os negros aí, tá? Bom, fora as outras penas, né, as outras punições às quais os negros eram submetidos, tá? Tinha o famoso quebra-negro, certo? O que era o quebra-negro? Quebra-negro era a chicotada que eles tomavam para olhar para o chão caso a autoridade passasse por eles, eles encararam. E caso eles encarassem as autoridades, eles tomavam chicotada. Falavam assim, negro que é negro, bom tem que olhar para o chão, certo? Não pode olhar para a autoridade, porque é uma autoridade. Então, era assim que eles eram educados, à base da chicotada, certo? Então, tem que olhar para o chão. Bom, não podemos esquecer que a atividade, né, laborativa aqui na colônia também era extremamente pesada, cansativa, né? Então, muitos desses negros que trabalhavam na moenda, na produção do açúcar, acabavam morrendo aí de exaustão, de falência do corpo, não conseguiam se levantar, trabalho árduo, né? Mais ou menos aí 6% dos negros morriam nesse trabalho extasiante, tá? Muitos perdiam os braços, né, lá na moenda, se queimavam com aquele melaço da cana, ou seja, eram trabalhos assim pesarosos, horríveis, né, e cargas horárias assim de 20 horas trabalhadas por dia, com pouca comida, pouca alimentação, né, muitos deles usavam ganchos no pescoço para evitar que fugissem. Outros eram acorrentados no chão quando eles iam dormir nas senzalas, né? Passava lá o feitor para prendê-los no chão, para não deixar que eles fugissem também. Outros usavam máscara, né? Máscara para evitar que eles comessem algumas coisas que pudessem levá-los ao suicídio, né? Imagina, suicídio era algo comum, certo? Acometia muitos desses escravos aí, porque imagina viver aquele horror, né? Vivia na África livre, certo? Com seu povo, com a sua família, chega aqui, passa por tudo isso, então muitos não aguentavam, se suicidavam. Então, para evitar isso, o que acontecia? Muitos colocava-se máscara, né? Principalmente máscaras ali que vedavam a boca para eles não comerem terra, por exemplo, e não ir
e evitar que cometessem o suicídio, né, a morte aos poucos aí, certo, pessoal? Então a gente está vendo aí que esse processo não foi fácil, tá? Obviamente a fome, né, era algo que imperava, né, nessas regiões de escravaria, onde existia a moenda, onde existia a produção de açúcar. Por quê? Porque o negro tem que trabalhar com pouca comida, né? A comida que tinha era farinha de mandioca, carne seca ali e peixe, tá? Os únicos escravos que podiam comer carne fresca, frango, por exemplo, eram aqueles escravos que se adoentavam, tá? Então só eles cabe, só eles aí pode dar carne fresca, frango, tá? Bom, em decorrência disso, né, pessoal, em decorrência dos escravos aí trabalharem, né, o trabalho, como na Grécia Antiga, era visto como algo extremamente aviltante, tá? Ruim, coisa de preto, certo? Então era assim que o trabalho era visto na colônia, coisa de preto. Quem trabalha é quem não tem escravo para trabalhar para ele, certo? Então algo ruim, certo? Aí ao longo dos tempos, né, ao longo dos séculos, vai haver uma mudança aí na concepção de trabalho, certo? Principalmente por conta da lógica burguesa, né, que vai surgir e vai mudar um pouco essa concepção de trabalho, tá? Mas naquele momento a lógica era essa, né? O trabalho, principalmente aqui na colônia, né, o trabalho era coisa de preto, né, e quem trabalhasse era quem não tinha preto para trabalhar, certo? Ou seja, péssima ideia, né? Mas era a ideia que prevalecia ali na colônia, tá? E aí, pessoal, o que vai acontecer, né? A gente vai falar isso aí melhor para vocês quando a gente estiver falando da mineração, né? Que se desenvolve a partir do final do século XVIII na região das Minas Gerais. Mineração e produção de diamantes, extração de diamantes, tá? O que vai acontecer, pessoal? Vão surgir os centros, né? As vilas, as pequenas vilas, e vai surgir um outro tipo de escravo aqui na colônia. É uma outra função para o escravo, tá? Não outro tipo de escravo, mas uma outra função, outras funções para o escravo na colônia, que são os escravos de ganho. Que eram propriamente escravos, pessoal, que não trabalhavam, isso é muito importante, tá? Já caiu em prova da FUVEST, né? Que eram escravos que não trabalhavam propriamente no engenho, mas que desempenhavam outras funções na colônia. Tá? Como, por exemplo, pintores, pedreiros, estivadores, carpinteiros, alfaiates, ferreiros, certo? Barbeiros, sapateiros, dentre outras profissões, tá? E é isso. Então, escravo de ganho, isso vai começar a se desenvolver principalmente aí a partir do século XVII, né? Da segunda metade do século XVII, com desenvolvimento desses pequenos centros urbanizados, né, onde o comércio passa a ser aí um fator importante, certo, pessoal? Então, nesse sentido, então, que vai surgir essas outras funções aí para os escravos aí, sempre alugados, tá? Muitas vezes aí. Por quê? Porque o ideal daquela sociedade era aí uma sociedade, né, escravocrata, certo? Então se vendia e se comprava escravos, e a base era escravocrata. Ter escravos naquele momento era uma questão de luxo, né? Quanto mais escravos você tinha, melhor seria a sua condição social naquele contexto ali. Mais branco você era, tá? Essa era a questão colocada aí, tá? Pessoal, no outro vídeo aí que eu vou fazer para vocês, a gente vai falar um pouquinho aí das formas de resistência, né, que passaram a acontecer na colônia a partir de determinado momento ali, certo? Então, eu vou falar para você das alforrias, dos quilombos, certo? Então, enfim, tá? Acredito aí que vocês vão ter uma visão geral. Isso é muito importante, tá, pessoal? Essa visão da resistência, principalmente para a prova da Unicamp, tá? Isso é bem interessante a gente lembrar. A Unicamp, ela cobra bastante, inclusive por ter uma área para estudar isso na própria universidade, né? Certo? Centros de pesquisa que estudam aí o pós-abolição, que estudam essas questões dentro da universidade. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês aí, esse vídeo, certo? Então, eu vou fazer logo mais aí, no próximo vídeo vai ser então sobre a resistência dos escravos, tá? Obrigado por assistir, pessoal. Curte esse vídeo aí, compartilha, a gente se vê no próximo aí. Tchau, pessoal, muito obrigado, até mais aí.